Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior e hoje é o nosso estudo de número 33. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, possa nos conduzir, nos inspirar mais esse trabalho. A nossa irmã Maria Luísa irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Bom, nós estamos então acompanhando aquele doentinho, não é, de 8 anos, um menino, e que nós já sabemos que ele está há quase 2 séculos reencarnando e voltando ao mundo espiritual. Por quê? Porque ele, durante uma rebelião que aconteceu, ele se aproveitou dessa rebelião e matou muitos desafetos. E esses desafetos, então, formaram aquele grupinho de obsessor em volta dele. Mas muitos foram perdoando, foram se afastando, restaram 2 que estão lá ao lado. O Calderaro explica, olha, o pior já passou, ele está já só com 2. E explica que a misericórdia divina é tão grande que o que vai acontecer? Esses 2 vão reencarnar na mesma casa com irmãos desse garoto. Para quê? Para realmente quebrar os últimos liames de ódio, de vingança, que a partir do momento em que eles olharem aquele irmãozinho adoecido, então ali já fica realmente, brota o amor, a tranquilidade, e tudo isso pela amorosidade dessa senhora, que resolveu aceitar esse filho doente e vai aceitar esses outros 2, tá? Um dos irmãozinhos obsessores toca num ponto da cabeça do doentinho, e ele então começa a se retorcer, a ficar agitado, e é aí que nós vamos realmente começar, o Calderaro vai começar a explicar. Então nós temos aqui nesse último parágrafo, nós temos esses, são 2 inimigos desencarnados, um deles se aproxima e coloca a mão sobre a cabeça do garotinho de 8 anos de idade. E André Luiz começou a perceber o efeito disso no corpo da criança. Então, primeiro foi uma extrema palidez, e enorme angústia começou a transparecer no semblante do paralítico, porque esse menino, ele não lembra absolutamente do que fez, mas ele carrega a culpa a nível inconsciente. Então esse espírito tem ação sobre ele, porque ele é um devedor. É igual quando você faz algo errado que alguém sabe que você fez. Quando você vê essa pessoa, qual é a tua vontade? É se esconder. Você fica meio sem jeito e tal. Por quê? Porque você sabe que o outro sabe. Então você fica numa situação meio complicada. É o caso dele. Então esse espírito tem uma ação sobre ele. Notei que a infeliz entidade emitia pelas mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, de tão lodoso, de tão negro e ao mesmo tempo aquilo denso e viscoso, as quais atingia o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões dele de pavor. Além de pálido, ele ficava meio aquela visão assim de quem está apavorado. Dirigia ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro veio informar. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Ele aí recordou as lições já que foi dado lá no capítulo que se refere ao cérebro, né? Então ele vem dizendo aqui ponto a ponto, mas continue, depois eu comento. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Então vamos lá entender o que nosso irmão Calderaro falou ponto a ponto. Primeiro ele afirma, se o amor emite raio de luz, o ódio arremessa estiletes
de treva. Por isso que, quando eu estou em posse do sentimento de amor, eu sinto um bem-estar muito grande, uma leveza, uma alegria. Alguns até dizem, nossa, o teu olhar está brilhando. O amor faz isso. Mas é por isso também que os amigos espirituais nos informam que quando nós cultivamos o ódio, nós destruímos o corpo físico, o próprio corpo físico. Por quê? Porque é dano que se recebe. Então, quando ele diz aqui, o ódio arremessa estiletes de trevas. Esse arremessar, naturalmente, ele saiu de mim e fica em mim. Eu emito aquela vibração de ódio em relação a uma determinada criatura, mas ela nasceu em mim e ela também vai destruir o meu corpo. O nosso irmão Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, numa mensagem que ele vai falar da enfermidade, ele diz, uma emoção violenta é como se você pegasse um martelo e martelasse uma engrenagem frágil, uma engrenagem complexa. Pensa no relógio suíço, perfeito. E de repente você pega um martelo e destrói. Ele coloca o martelo como essa emoção violenta. Então o ódio já é um sentimento, mas foi resultado de uma emoção. Então esse ódio que eu emito, ele tem origem em mim. E o primeiro a sentir o resultado desse sentimento sou eu mesmo. É uma agressão. Porque você acaba, uma vez que você vai cultuando o ódio, esse cultuar o ódio é o que? É um flagelo a ti mesmo. Nessa mensagem ele deixa bem claro a ação do psiquismo no corpo físico. Então ele vem, nos lobos frontais, recebemos os estímulos do... Ele vai recordar o que ele já falou lá atrás. No córtex, abrigamos as sugestões do... Então, futuro, presente e ele vem mais. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do... E aí ele falou do futuro, presente e passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente. Qual é? Muito bem. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Então, o presente dele não se vive. Ele não tem um movimento. E eles estão atuando justamente nessa área da máquina cerebral, no presente dele. Ele não anda, não senta, não fala, não escuta, quase não vê. 8 anos. Tal situação, olha aqui a palavra, derivante da culpa. Aonde está gravada a lei de Deus? Quando os espíritos nos falam que a lei de Deus está gravada na consciência, aí a pessoa diz assim, poxa, mas se está gravado, por que eu não vivo a lei? Não é isso. A lei está gravada e nós temos o livre-arbítrio. Tudo que nós fizermos, seja o que for, estaremos submetidos às leis que está em nós. Não tem como fugir dela. A lei já está gravada em mim. E toda atitude contrária à lei que está em mim, ela vai punir. E eu não posso fugir disso. Eu não tenho como fugir disso. Nós estamos aqui vivendo o caso desse rapaz, desse espírito. Hoje, vivendo a experiência já numa criança, 8 anos, mas ele está 2 séculos sofrendo as consequências da atitude dele. Porque a lei está gravada nele. Para você ser submetido a uma lei, você vai ter que ir a um julgamento, o juiz vai pegar a lei e vai dar o veredito, né, Marisa? Da condenação. Nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque ela já está em nós. E ela nos cobra. E não é consciência, né? Ah, eu fiz isso, eu vou pagar por isso. Não é isso. Ela já está. Ela vai cobrar. Mesmo tu não querendo. Às vezes você começa a ter atitudes equivocadas, e o corpo vai enfermando. Estoura um câncer ou qualquer uma outra patologia que é resultado do quê? Da conduta. A lei está gravada. Então, você imagina, cada pico que nós damos a nível de emoção violenta, cada chilique que nós damos, nós destruímos o corpo. E lembra dessa imagem, é um martelo destruindo a engrenagem. Então, tal situação derivante da culpa compele-o, empurra, tá? A descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado. Em que área ele está do cérebro agora?
compele, ele é empurrado a isso. Onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Imagina. Ele reencarnou involuntário? Não, a reencarnação dele não é involuntário mesmo, ele não tem nem consciência. Ele está aprendendo, porque até mesmo esse estado dele, lembra que tinha outros espíritos vinculados a ele com ódio, foi muita perversidade. E todas essas encarnações foi no corpo deformado. Esse agora, diz o nosso calderário, está melhorzinho. O pior já agora melhorzinho, cego, surdo, sem andar e mal consegue sentar, não consegue na verdade. Está com uma mãe amorosa. Sabe Deus que essa alma já não passou. O estado de culpa dele é que faz ele ir para essa zona primitiva. Mas quem está intuindo ele? Quem está conduzindo ele? Ele está sob a pressão de quem? Do obsessor. Ele vai lá do que deve e ele vai para esse estado. E é inconsciente. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação. Olha a informação que ele traz. Esmagadora quer dizer o quê? Pouco ou muito? Mas muito. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Agora dá uma volta no corpo dessa criatura. Quando eu falo em mente, eu não estou falando de pensamento. Mente desequilibrada é o espírito. A mente é algo que está no processo de evolução. A mente de um primata, de um espírito de Neandertal, que ainda está lá, a mente dele é igual a de um homem do ano de 2018? A mente já está no processo de evolução. Eu não estou falando nem de pensamento nem cérebro. O pensamento já é o resultado da mente. Então aqui ele diz o quê? Olha, esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. E aí ele diz, vamos ver agora o cosmos. O doentinho, diz André, da aflição em que se mergulhara, passou as contorções. Ele entrou em convulsão. Entrou numa convulsão. Epilepsia? Não, é rotulado de epilepsia. Não só o epilético ele dá convulsão, há outros casos. Então nós vamos parando para pensar. Ele está dando essa convulsão devido a uma ação de um espírito nele. E se você for fazer o exame, dá inclusive todo um distúrbio orgânico ali. Gente, é isso que nós temos que entender. Se a misericórdia divina, se essa bondade divina concede encarnações nessa condição, é oportunidade que o papai está dando para esse espírito se redimir. Não é castigo, é redimir. Não só com ele, mas com aqueles desafetos que ele conquistou, que ele construiu, que ele fez. E outro ponto é, se eu tenho um filho nessa condição, ou uma filha nessa condição, nessas condições, o que eu tenho que parar para pensar? De duas uma. O papai está contando comigo para ajudar essa alma, ou eu sou parceiro dessa alma. Parceiro fizemos a encrenca junto. Então, de um lado ou de outro, eu tenho que cumprir com o meu dever, de mãe ou de pai. Quem estudou o livro Memória de um Suicida, tem um caso lá de um espírito que ele tem a capacidade, ele sabe a técnica de levar qualquer pessoa à convulsão. Ele chega, ele aplica isso aqui, em determinada parte, e a pessoa começa a se debater. Ele faz isso com a Margaridinha, que era uma jovem que estava no prostíbulo, se prostituiu por causa da ausência do pai, que cometeu suicídio, e ela ali naquela situação, por uma misericórdia divina, ela ali no meio daqueles homens, imagina a situação desagradável, esse espírito que era perverso, que agora estava indo para o lado do bem. Ele já trabalhava lá no hospital, né? Mas era um espírito perverso que sabia fazer isso, então ele já estava vindo para o trabalho do bem. Acionaram ele, fulano, você sabe aquela técnica assim, sei. Você pode levar a Margaridinha à convulsão? Posso. A menina começou a se debater. Por que ele fez isso? Os homens que estavam próximos, vendo aquilo, que é uma cena horrível para quem já viu, principalmente o adulto, você se torta todo, é bem complicado. E quando viu aquilo dali, o que eles ficaram? Com medo. E deixaram a Margaridinha. Foi uma técnica que a misericórdia divina utilizou. Eu não posso dizer, afirmar que não, mas a convulsão já é um resultado de uma atitude não cristã outrora. Porque ninguém passa por isso à toa. Uma febre alta pode te levar a uma convulsão? Pode te levar a uma convulsão.
é físico, é orgânico. Pode ter ação de um espírito? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, e pode, porque tem várias crianças que chegam a uma febre altíssima e não tem convulsão. São algumas. Não são todas, não é uma regra. Toda vez que chegar a tantos graus vai entrar em convulsão. Mas ficou a dica aqui, que esses espíritos, eles podem levar assim uma pessoa à convulsão. Tem técnica para isso. E obviamente, qual é o plug aqui? Quem é que liga esse espírito desencarnado a essa criança? Quem é que liga? A culpa. Então a culpa é eu te fiz algo. Entendeu? Eu te fiz algo. Então, se isso vem acontecer, se for com a ação de um espírito, nesse caso tem. E com a Margaridinha, ela não tinha culpa nem nada. Não, ela não tinha culpa nem nada. Mas ali foi uma permissão da misericórdia divina para fazer o bem a ela. E quando ele fazia com os outros que não tinham? Conduta moral. Se eu não tenho conduta moral, como é que eu posso me proteger? Entendeu? Quando nós falamos em conduta moral, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter conduta moral só dentro do centro espírita. É em todos os lugares. Forma de falar, a forma de se comportar, o que falar, com quem falar, como se vestir. Vamos lá. O doentinho, então, da aflição em que se mergulhara, passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Olha lá, os órgãos revelavam agora um estranho deslocamento. E o sistema endócrino dele patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. E, gente, vocês estão vendo aqui uma coisa? O Calderaro não pôde fazer? Ele está lá, eles estão vendo tudo. Vai tentar amenizar aqui. Por quê? Livre-arbítrio. E existe uma lei aí que é inderrogável. Qual é a lei? Sintonia. Não tem como o Calderaro chegar lá, eu vou cortar o fio da culpa dele com o fio do ódio desse. É impossível fazer isso. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doentinho e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência milhares de vezes, em quase 200 de anos. Olha só, esses raios destrutivos, então foi não uma coisa assim, no mundo espiritual vamos alterar, não. Os raios destrutivos, e isso começou desde a vida intrauterina. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição e da visão. E do governo de todos os departamentos glandulares. Estão vendo aí? O que é uma ação de um espírito obsessor? O tamanho ódio que carrega no coração? Eu acho que nesse estudo aqui, a gente vai ficar bem claro hoje quando nós olharmos para uma criança com limitações, nós vamos recordar de tudo isso que nós estamos estudando, espero que sim. Entender que por detrás daquele rostinho existe toda uma história. E quase sempre foram criaturas muito, muito perversas. Que não mexeu só com um, não. Foi com uma sociedade muito grande. Fala, filho. Quando uma mãe toma um abortivo que deforma, que tudo, né? A espiritualidade já também utiliza para esse venha nessa condição? É aquilo que a gente costuma dizer. Esse é um absurdo, mas o papai usa o mal para fazer o bem. Então, às vezes, uma atitude dessa é aquilo que diz o Nosso Senhor. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ele vai utilizar aquilo dali porque aquela alma não caiu ali de paraquedas. E o papai vê tudo. Então, fazer a parte desse processo. Mas isso não quer dizer que ela não vai responder por isso. E outra, ela não nasceu para fazer isso. Ela não nasceu para cometer um aborto para aquele espírito vir naquela condição. Não. Se esse espírito tiver de vir nessa condição, durante a formação a coisa ia acontecer. Ou até mesmo, às vezes, olha, ele vai ter que sofrer a paralisia. Ele nasceu bem, direitinho. Leva uma queda besta dentro de casa, mas um negocinho de nada. Criança cai de tudo quanto é jeito, lá quebra a cervical. Pronto, acabou, o menino ficou tetraplégico. Não tomou remédio. Mas isso tudo fazer o quê? Parte da programação. Então o papai nunca vai contar
com um filho sujando as mãos para ele fazer justiça com o outro. Não. A misericórdia divina arrumaria outra forma. A gente vai ver muito isso no ação e reação, entendeu? Ele arrumaria, com certeza as próprias leis vão atrás e corrigem. Não precisa, ninguém nasce para cometer o suicídio, ninguém nasce para matar ninguém, ninguém. As leis vão se ajustando. Se eu faço, terei que sofrer as consequências disso. O escândalo é necessário? O escândalo foi necessário. Era necessária essa queda para esse menino ficar nessa condição. É um escândalo, que horror. Mas se alguém cometeu isso a propósito, cheguei lá, dei um tiro na cervical e a pessoa ficou paralítica, ai daquele que cometeu o escândalo. Entendeu? É como se fossem duas coisas separadas. O escândalo é necessário, o sofrimento é necessário, a queda foi necessária, a tuberculose foi necessária. Mas se ao invés dos bacilos eu fui lá e dei tiros nos 2 pulmões, isso vai acontecer o quê? Ai daquele que cometeu o escândalo. Então ele diz, os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Então, esses irmãos aqui, esses e os demais, não estão atuando nele nesses 8 anos de vida. Essa atuação aqui é ao longo de o quê? Esses 2 séculos. Esses 2 séculos. E isso foi o quê? Destruindo o corpo físico dele. Quando eu emito uma vibração de amor para alguém, o outro recebe e sente o bem-estar. Quando eu emito uma vibração de ódio, o outro, se não tiver uma sintonia elevada, vai captar esse sentimento e vai se sentir mal. Imagina isso 200 anos. Por isso que destruiu todo o centro da fala, movimentos, audição, visão e o governo de todos os departamentos deles glandulares. E esses 2, né, Conceição, esses 2 últimos foram os mais intervenidos, assim, né? Porque os outros foram perdoando durante esses 2 séculos. E os 2 permaneceram ali do lado dele. Tu sabes, Maria Luísa, que eu estou lembrando aqui, no livro Memórias de um Suicida, qual é aquele que nasceu sem as mãos? É o Mário Sobral. O Mário Sobral. O Mário Sobral matou Eulina. Então, como ele matou Eulina estrangulada, como ele estrangulou Eulina com as mãos, as 2, o que ele enfiou na cabeça dele? Que as mãos dele eram culpadas. Minhas mãos são assassinas. Minhas mãos são assassinas. Então, o que ele foi fazer? Ele foi fazendo um processo de culpa e jogando a responsabilidade para as mãos, que quando ele foi reencarnar, que ele estava entrando no departamento de reencarnação, ele olhou pro Camilo e acenou para os amigos. E quando os amigos olharam, a mão já não estava só o coto. Eles tomaram um susto. Então, a gente está vendo o quê? A deformidade aí, ele mesmo com o processo de culpa dele, deformando o corpo. Acabamos de ouvir aqui um caso que toda essa deformidade do corpo foi resultado da ação de espíritos no período de 200 anos. E aí, quando nós estudamos no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós vamos estudar sobre a reencarnação, alguns departamentos no processo da reencarnação, o que ele diz? São aquelas reencarnações programadas, são comuns? Também não. Não são, nós já estudamos. Da mesma forma que desencarnação acompanhada não é comum, não. Desencarnação acompanhada, toda ali acompanhada, organizada, isso não é comum não. Nós vamos no Sistema Único de Saúde, SUS. Vai desencarnando no bolo, vai desencarnando, vai no coletivo. Então, o que a gente vai perceber? Essas reencarnações, como foi o caso do Segismundo, que está lá no Missionário da Luz, vai vendo o quê? Toda uma programação, uma organização. Mas no Obreiros da Vida Eterna, quando determinada senhora, quando vai visitar o departamento, ela chega lá e ela pede para ver o mapa dela, do futuro corpo. E ela solicita uma alteração no sistema endócrino dela, porque ela não queria ir com toda aquela altura, se possível. Ela queria um corpo não tão belo. E aí ela pede alteração. Então, o que a gente vai percebendo aí? Esses processos de deformidade não é a misericórdia divina deformando o corpo de ninguém. Entendeu? Ou é o próprio espírito deformando, ou esses corações com ódio atuando sobre o corpo perispiritual do outro. Olha que informação. Então, nesse caso aqui, te diz, olha, todo o corpo do menino está deformado, tá? Foi Deus que fez, a gente já sabe, já vai ter que refazer a nossa fala. As leis que regem o universo, sim, porque existe uma lei chamada lei de afinidade.
E essa lei é interrogável. O amor cobre a multidão de pecados, não é o meu amor cobrindo a multidão de pecados, é o amor de Deus cobrindo a multidão dos pecados. Essa oportunidade que essa criatura está tendo nesses 2 séculos de se refazer, isso é o amor de Deus cobrindo a multidão de pecados desse filho, dando a oportunidade para ele. Você imagina se fosse apenas a coisa do errou, inferno. Acabou. Inferno, quanto? Eternamente. Tu vai passar eternamente. Tu vai cair, não vai ter fim. E tem hora que tu vai sentir teu corpo pegando fogo, tu vai queimar e não vai desaparecer, porque tu vai continuar queimando eternamente. Isso é amor. Então, em verdade, a gente fala 200. O que diz a Gênesis lá de Allan Kardec? Para Deus, o passado e o futuro são o quê? Presente. Então não existe. Então é porque a gente tem uma visão, eu acho que os espíritos respondiam, como ousas tomar satisfação com Deus? A gente diz assim, é o amor de Deus cobrindo a multidão de pecados dessa alma, dando oportunidade para ele se refazer. Ele não está em condição? Não está. Ele está se recuperando. Gente, o que ele está fazendo, ele ainda não está reparando, de certa forma. Ele está expiando. Ele tem um débito com uma humanidade. Quando ele estiver com o corpo perfeito, numa condição, lembra que agora só tem 2, então não vai ter mais nenhum mais para estar atuando, essa encarnação está beleza, mas ele vai encarnar novamente. E aí ele vai começar a desenvolver suas potencialidades de novo. E ele vai chegar no nível que ele vai ter um cargo profissional, que ele vai ter que atender a multidão, para reparar o mal que ele fez à multidão. Então, a área da saúde, o médico que atende a multidão, isso é expiação, é reparação. Eu prejudiquei, eu tenho que reparar. O professor que educa 30, 40, 50, 70, 80, 90 meninos, isso é reparação. Eu tenho um débito com a humanidade. Principalmente quando eu reclamo muito. É aí que a gente vê que é expiação mesmo, que está administrando um dinheiro público. É a oportunidade que o papai está dando de nós nos recuperarmos com o mal que fizemos a uma sociedade. Então essa criança, ela está na expiação. Tem um débito? Tem, mas ela está só expiando. Tá ok, filha, agora vamos reparar o débito que tu tem com a sociedade. Tu vai servir a uma sociedade. E é isso que nós temos que entender. A profissão que nós exercemos, seja do faxineiro ao presidente da República, isso são oportunidades para a minha evolução e para eu me ressarcir com o débito da sociedade. Imagina eu, cozinheiro, já cozinhar lá para 350 pessoas, aquele fornão, aquela coisa. Sabe Deus o que eu andei fazendo? Matando o povo de fome, né? Você está entendendo o que nós estamos querendo falar? Então tudo tem um porquê, nada está solto. O que eu tenho que entender é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pois é, a facilitadora, né? A dirigente de grupo, sabe Deus quantos eu andei colocando pelo mau caminho? Não, é sério, ninguém sabe. Imagina o meu anjo da guarda que me viu desvirtuando. Hoje ele me olha com um livrozinho, a Bíblia na mão, o Evangelho, irmãos. Ele olha assim e diz: o amor cobre a multidão de pecados. Só Deus mesmo para dar juízo a essa criatura. Entendemos isso? E é realmente nesse processo, entendeu? Porque nesse processo de evolução, o que ele conquistou, isso ele não perde. Mas ele retarda a sua evolução, porque nesse momento ele está o quê? Parado. Isso estava dentro da programação? Não estava. É 2 séculos ali fora da reta. Estacionado. Estacionado. E ainda fora o tempo que ele vai ter que reparar o mal que fez. Entendeu? Ainda tem, porque nós estamos falando de 2 séculos de expiações. Mas tem o outro passo, a reparação, que aí nós não sabemos quantos séculos. E se o papai dá uma oportunidade, olha só, ele tem uma oportunidade, olha, ele tem um débito com a sociedade terrena. Beleza. Então, vamos organizar, ele vai ter uma oportunidade para ser o governador do estado. É uma oportunidade para ele se reparar, dando um exemplo. Nasce naquela família, naquela estrutura, que vai dar tudo beleza. Quando ele chega lá, que nota ele tira? 0. Ou seja, ele ia para reparar e aí ele arrumou mais o quê? Falamos dos nossos irmãos políticos, mas que nós possamos, cada um de nós, fazermos uma reflexão. Fala, filho. Comentaste há pouco, devido à sintonia, quando eu emito um pensamento
digamos, ruim, mal para o Perverso, outro, de ódio. o outro se sente mal, né? Dá chilique, aquela coisa toda. Observa-se na casa espírita, no movimento espírita, esse coração que se sente mal, ele procura vir na casa espírita, às vezes só para pegar o passe, ou quer ir na enfermaria. Se há essa sintonia, é alguma coisa, né? Então ele só quer calmaria. Eu estou passando mal, eu preciso de um passe, preciso para a enfermaria. Mas qual é a deixa para nós esse estudo aqui, trazendo na prática? Se acontece isso comigo, fica a dica, né? Alguma coisa que eu tenho que mudar, porque senão eu vou ficar um viciado, que a gente vê muito isso no movimento espírita, nas casas espíritas, pessoas que querem tomar passe direto, querem ir para a enfermaria. É mesmo, é Ju? Tu jura, Ainda existe isso? É mesmo, Ju? O povo vem atrás de passe. Olha, se é um participante, a gente até entende, mas um trabalhador, aí dói. Dói por quê? Porque isso fica bem claro, que esse trabalhador nunca estudou seriamente. Então, a falha está lá atrás, no estudo sério. Por isso que Kardec fala em O Livro dos Médiuns: todo aquele que deseja estudar seriamente a doutrina dos Espíritos. Olha, ele não diz só estudar, ele diz estudar seriamente. Então, o que nos falta é estudo sério, para que a pessoa tenha consciência que o que vai me blindar não é o passe, porque o passe é um paliativo, e muito menos um trabalho da enfermaria, que é uma assistência. O que vai me blindar é o quê? A minha moralização. Meus irmãos, não durma sem fazer sua prece. Não faça isso, em hipótese alguma. Não liga a TV para ver matou um, matou dois, matou três, ou filmes muito esdrúxulos. Psiquicamente tu te vincula com isso. Quarto é silêncio absoluto. Põe uma música tranquila, lê uma mensagem edificante, faça sua prece e vá dormir, pensando naquela prece. Amanheceu, antes de escovar o dente, já pega a manga do lado, lê, reflita, faça uma prece e aí te prepara para a vida. Então isso tem que ser um ato assim que tem que entrar na nossa disciplina mesmo, entendeu? Orar antes de... Se você tem um parceiro, se ele não quiser fazer, ore você. Se ele quiser, escute. Se não, mas pelo menos está ali, mas faça a sua oração. E acorde, faça isso também como um hábito mesmo. O mesmo hábito que você tem de levantar e escovar seu dente, tenha esse hábito de orar. Nós iremos perceber a mudança do nosso dia. Vamos parar aí, gente? Então, meus irmãos, tudo em paz. Foi bom o nosso estudo hoje? Deu para aprendermos alguma cosita? Então, iremos fazer nossa prece de encerramento. Estamos, Senhor Jesus, há mais de 2 milênios, a entender essa lição que só o amor constrói. Acompanhamos hoje na leitura de um livro a atitude negativa de um irmão para com seus outros irmãos, na condição de um Caim, e sofrendo as consequências por uma atitude de perversidade. É a ausência do amor. Ajuda-nos, amor querido. Talvez hoje já não mais realizamos essa guerra de extermínio, mas ainda nos comprometemos com essas guerras menores, as guerras das palavras, dos pensamentos, a guerra das atitudes, a guerra dos melindres. Ajuda-nos, amor querido, a aprender a lição do amar até doer. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo e reflexão. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho e que nós possamos, amor querido, nesse esforço diário, estar contigo em pensamento, em oração e em atitude. Muito obrigado, amor de nossa vida.